Muito bem, vamos falar de esporte, por isso está aqui a Caliandra Alves Dias, sempre bem informada com as informações aqui da área esportiva. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Olha, vamos começar falando por Inter e por Grêmio. Como é que foi a dupla Grenal aí no Brasileirão nesse fim de semana? Bom, o Inter entrou em campo no sábado, né, enfrentou o Ceará e venceu aí com um golzinho, uma vitória bastante importante, porque o Inter está se consolidando ali na sexta colocação ainda, mas segue próximo aí ao G4 e tem tudo aí para que na próxima rodada fique entre os 4 primeiros. O Grêmio joga na noite de hoje contra o CSA, lá em Maceió. É uma partida bastante complicada por causa que a equipe de Alagoas está na zona do rebaixamento. Então, ele é a 19ª equipe e o Grêmio aí precisa vencer. O Grêmio que possivelmente vai ir com um time misto. O Inter entrou em campo com o time reserva, porque na quarta-feira tem o jogo de volta da Libertadores da América. O Inter está aí a um empate de garantir vaga às quartas de final. Então, aí a equipe volta aos treinos amanhã, né? À tarde, então o Inter tem tudo aí para conseguir a vaga em relação às quartas de final. O Grêmio também, a situação aí tá se encaminhando bem, mas hoje também possivelmente, né, que o Renato vai com o time reserva. Muito bem, nós temos os destaques aqui do futebol amador no Impresso desse fim de semana. Que destaques são esses? Isso que foi uma partida, né, que aconteceu em relação ao fim de semana, e aí em breve nós teremos aí os resultados, né, porque quem fornece os resultados é o Departamento de Esportes aqui de Erechim. Muito bem, e no futebol feminino? Bom, Leandro, foi uma derrota inesperada das gurias gremistas que no fim de semana enfrentaram o Cruzeiro pela semifinal do Campeonato Brasileiro A2. Então, as 4 equipes já estão classificadas para a elite do futebol brasileiro e agora o duelo é pelo título. E as meninas acabaram sendo derrotadas por 2-0 aí para as cabulosas. E no outro confronto, o São Paulo venceu o Palmeiras por 1-0. Então, o São Paulo também aí está a um empate sem gols para garantir vaga à próxima fase. E agora, o jogo de volta é na semana que vem, lá em Minas. Então a equipe precisa vencer aí com 2 gols aí, possivelmente de diferença, para garantir vaga na final e talvez disputar aí o título da competição. Muito bem, olha, na contracapa do Bom Dia, o destaque aí tá para nossas equipes locais. A gente começa falando do Atlântico. O Galo jogou no fim de semana e hoje já tem jogo de volta. Isso, no fim de semana enfrentaram a Alaf de Lajeado, venceram com 5-0. Foi um jogo, Leandro, com aí destaque em relação ao Ian, que marcou 2 gols, e também para o Alan, que marcou 2 belos golaços, e também em relação ao posicionamento tático do Atlântico dentro de quadra. Foi um jogo bastante movimentado, com diversas chances criadas e também com uma bela atuação do goleiro Jackson. O Jackson que deve ser titular na Taça Brasil, porque o Careca aí deve ficar fora por 2 meses aí realizando um tratamento no joelho. Então ele mostrou para a torcida que ele realmente pode ser sim um substituto à altura do Careca, porque a gente sabe que quando se trata do Careca ele tem muito destaque, principalmente pelas suas defesas. Então o Jackson aí tem tudo para brilhar nessa Taça Brasil. E hoje também aí, como tu enfatizou, o Atlântico volta às quadras, dessa vez para enfrentar a Recife, né? Então é o último confronto do Atlântico antes da Taça Brasil da semana que vem. Muito bem, e o Ipiranga e a Série C? Será que vai o Canarinho para se classificar para o G4 ou não? Olha, tá na expectativa porque no fim de semana ele acabou enfrentando a Tombense e acabou empatando em 1-1 em um jogo bastante polêmico, porque no primeiro tempo a Tombense marcou um dos gols, só que o Ipiranga fez muita aí reclamação em relação ao lance, que acabou o gol sendo tendo aí alguns desajustes em relação ao lance, um lance polêmico, e aí o árbitro confirmou o gol. Só que daí depois, Leandro, passou a bola, foi colocada no meio do campo e o árbitro deu de novo o reinício da partida e aí ele conversou com o Bandeirinha e foi cancelado o gol, porque assim, foi anulado, porque assim, durante o lance a bola bateu na trave e desceu. Então, na visão do Bandeirinha, ele tinha dado o gol. Então, o árbitro ele ficou meio que sem saber se tinha a bola entrado ou não, porque na Série C não tem o VAR, né? Série B e Série C não tem aí essa tecnologia ao seu favor. Então, o gol foi validado e depois, no reinício da partida, acabou sendo invalidado e depois a Tombense marcou o seu gol e o Ipiranga conseguiu aí o seu gol de empate e fica na expectativa porque hoje a rodada é finalizada. Tem ainda o confronto do Paysandu contra o Boa Vista. Então, assim, o Paysandu está um pouquinho atrás do Ipiranga, por causa dos resultados paralelos que teve nessa rodada. Então, uma vitória do Paysandu, o Ipiranga vai ser obrigado a vencer no fim de semana em um confronto contra o Volta Redonda, para talvez ainda ter chance em relação a uma possível classificação para a próxima fase. Muito bem, vamos acompanhar e ver aí mais informações. Sempre tem lá no site do Bom Dia também, né?
Isso mesmo. Muito bem, obrigado, Caliandra, até a próxima. Tem mais essa daqui. Ah, tem mais uma? Qual é que é o destaque? Ah, da Taça Brasil do Atlântico, né? Isso, porque a gente está trazendo aí ao longo desses dias algumas matérias, porque na segunda-feira que vem inicia a Taça Brasil aqui em Erechim, e o destaque de hoje é em relação ao Gregory, ele que vem sendo o destaque do Atlântico nessa temporada, que está em busca, Leandro, da sua primeira Taça Brasil. Então aí ele também está na expectativa, ele falou um pouquinho dessa temporada, dos gols que ele marcou, porque o primeiro gol dele foi marcado no Caldeirão do Galo. Ele falou um pouquinho aí em relação como que está o vestiário e as expectativas do Atlântico para essa competição. Muito bacana. Tá, é isso aí então, Caliandra? É isso aí, voltamos amanhã. Até a próxima.